Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir hoje sobre entendendo a redenção. Mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade, Pai. Agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Fala aos nossos corações, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Senhor, eu não tenho nada de mim para oferecer, mas eu reparto meus 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu me submeto ao Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Abra, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber, Senhor, e entender a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos entender a redenção hoje. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra redenção? O que vem à sua cabeça? Você já parou para pensar? Porque pode vir salvação, perdão dos pecados, escapar da condenação e ir para o céu. Mas tudo isso são aspectos, são consequências da redenção. Mas estão longe da definição que a Bíblia dá para a redenção. Na Bíblia, redenção significa resgate de uma propriedade. Quando os judeus, eles no Velho Testamento falavam sobre redenção, eles já entendiam o que significava. É a mesma coisa nós aqui brasileiros, se a gente falar feijoada. Quando se fala em feijoada, todo mundo sabe o que significa esse prato de feijoada. E não é necessário que se explique. E assim era com os judeus sobre redenção. Era algo que para eles era natural. Na Bíblia, o livro de Ruth é um livro de redenção. Vamos ler Levítico, capítulo 25, o versículo 25, que nós vamos ver uma explicação básica pela Bíblia sobre redenção. E lembrando que redenção, resgate e remissão são todos sinônimos, ou seja, são a mesma coisa. Então vamos lá, Levítico 25, versículo 25 vai dizer o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então, pegando esse texto, vamos entender o que está querendo dizer. Então, se um parente, se alguém empobrecer, vai vir um irmão, um resgatador em favor dessa pessoa. E resgate, a redenção era algo natural para os judeus naquela época. E nós precisamos entender que desde o Velho Testamento há uma questão sobre primícias na Bíblia, que nós não podemos dever nada para ninguém. Então havia casos onde a dívida ela não poderia ser paga. A pessoa ela não tinha recursos para quitar essa dívida. Então os seus bens eles seriam entregues como quitação. E não sendo suficiente, a família, a própria pessoa e toda a sua família, elas seriam entregues como pagamento dessa dívida. Um exemplo disso está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando aquela viúva chega para o profeta Eliseu e fala: o meu marido, teu servo, ele faleceu, então querendo levar os meus filhos como pagamento, como escravos. Então era isso que acontecia naquela época dos judeus. E nós precisamos entender, nós precisamos saber, quando a Bíblia fala de um irmão empobrecer, a que nível de consequência isso iria chegar, E também, por que era necessário um resgatador? Nós precisamos entender isso. E para a gente entender isso, nós vamos ter que pensar como os judeus, Nós vamos ter que usar a mente como se a nossa mente fosse a mente deles. Porque se alguém chegasse ao ponto de se empobrecer, ou seja, de ficar tão pobre e que fosse entregue, chegasse ao ponto de ser entregue como escravo, ele teria algumas opções para conseguir se tornar livre. Na verdade, ele teria 3 opções. E a primeira opção está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 2, que diz o seguinte: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar nada. Ou seja,
Então, se um judeu ele fosse escravizado por outro judeu, essa escravidão iria durar 6 anos. No 7º ano, esse escravo se tornaria livre. Mas, se uma das partes não fosse judeu, essa primeira opção já estaria eliminada. Aí, então, a pessoa não ia conseguir pela primeira opção, vamos para a segunda opção. A segunda opção era o ano do jubileu. O que significa ano do jubileu? Então, a cada 50 anos, o Senhor, ele começava tudo de novo, né? A cada 50 anos era como se o Senhor, ele zerava a vida de todo mundo. Então, todo escravo se tornava livre, toda dívida era paga e toda propriedade, ela voltava para o seu primeiro dono, para o dono original. Então, Deus, ele permitia esse recomeço. Mas, se essa também não fosse uma opção, o escravo ainda teria a última opção, a terceira opção, que é o que? Redenção. A redenção, eu vou explicar ela como um exemplo, mas antes eu gostaria de ler algo. Então, redenção. Um resgatador poderia assumir a dívida e socorrer o parente que estava em situação de escravidão. Ou seja, agora ele teria o direito de se tornar os seus devedores seriam seus escravos, mas ele não usaria eles como escravo. Ele teria um ato de misericórdia, ele usaria de misericórdia e daria liberdade aos seus. Mas agora eu vou explicar a redenção através de um exemplo. Então, vamos supor que eu, Larissa, eu chego para uma pessoa, para um agrônomo, uma pessoa de posses, que tem fazenda, que tem muito dinheiro, e eu chego para essa pessoa e falo assim: olha, eu estou querendo plantar soja também. Eu estou querendo plantar soja e eu gostaria de fazer uma sociedade com você, porque eu não tenho dinheiro. Mas então, eu vou entrar com trabalho e você vai entrar com dinheiro, você vai entrar com capital. Essa pessoa que entende do assunto, ela vai falar: olha, Larissa, eu não quero essa sociedade com você, mas eu posso investir no seu projeto e você me pagar juros. Ok. Então eu pego esse dinheiro que eu emprestei, planto lá minha soja, faço tudo o que eu preciso fazer, mas deu tudo errado. E o problema é o seguinte, que eu já não tinha dinheiro e agora eu já não tinha dinheiro e agora eu vou ter que pagar um dinheiro, né, que eu não tinha, o dinheiro que eu peguei emprestado. E aí a pergunta é: o que vai acontecer comigo, né? O que aconteceria comigo? Todas as minhas posses, elas seriam dadas para quitar essa dívida. Então todos os meus bens, os meus gados seriam dados. Não sendo suficiente, vamos supor que não seria suficiente, todas as minhas terras também entravam para quitar a dívida. Não sendo suficiente, vamos supor que não era suficiente, eu e minha filha agora seríamos entregues como escravos para quitar a dívida. Então, tudo aquilo que eu tinha, além da minha vida e da minha filha, nós seremos entregues como escravos. O que aconteceria, então, conosco, comigo, com a minha filha? Quais seriam as chances de nós nos tornássemos livres? Quais seriam as chances? A primeira opção, Êxodo 21, que nós já vimos. Então, se a pessoa a qual eu estivesse devendo fosse judeu e eu também, eu ficaria escravo por 6 anos, no 7º ano nós nos tornaríamos livres. Mas eu não sou judeu, eu sou edomita, eu sou descendente de Esaú, eu vim lá do outro lado da fronteira. Então essa primeira opção já não caberia para mim, porque eu sou edomita e a pessoa que me comprou, ela é judeu. Agora nós vamos para a segunda opção. A segunda opção é o seguinte: é o ano do jubileu. A cada 50 anos, então, o Senhor, ele renovava todas as coisas, né? Então, toda a dívida seria paga, toda a terra seria entregue para o primeiro dono, né? E todos os escravos seriam livres. Mas pensa aqui comigo. Eu tenho 38 anos. Vamos supor que o ano do jubileu tenha acontecido há 10 anos. Então ainda tem mais 40 anos para o próximo jubileu.
Então, se eu tenho 38 mais 40 anos, eu vou ter 78 anos. Eu vou ser bem sincera com você. Com 78 anos, eu não vou querer ser livre, não. Eu vou querer mesmo ser escrava para que alguém cuide de mim, né? Para que eu tenha um lugar para ficar, para que eu tenha o que comer. Então, essa segunda opção, ela deixa de ser uma opção, ela se torna improvável. Agora, veja bem, uma segunda pessoa, um parente meu, descobre dessa situação que eu estou passando, dessa dívida que eu me tornei escravo, eu e minha filha nos tornamos escravos, e ela se levanta para ser o meu resgatador, né? Para pagar a dívida. Ela teve misericórdia de mim. Então ela foi lá e pagou a minha dívida. Isso significa que eu me tornaria livre? Que eu seria a partir de agora livre? Não, eu não seria livre. Mas o meu parente que me pagou minha dívida, né? O meu resgatador, ele passaria agora a ser o meu dono, o dono da minha filha e de tudo aquilo que pegou das propriedades, dos bens que eu tinha. E aí você deve estar se perguntando, tá, Larissa? Mas então você trocou 6 por meia dúzia? E você continuou sendo escravo. Mas não é 6 por meia dúzia. Por quê? Porque esse parente, ele não me compraria para continuar me tratando como escrava. Não. Esse ato de compra foi um ato de misericórdia que ele teve comigo. Ele me trataria agora como família, não mais como escravo. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele quem? Em Jesus. Então, em Jesus nós temos a redenção pelo sangue dele derramado na cruz. Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer com esse texto? A Bíblia, na verdade, está nos apresentando um ato de compra. Em Apocalipse 5, versículos 9 e 10, vai dizer o seguinte: e eles cantaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uau! Jesus, ele realizou um ato de compra. Ele soube realizar um ato de compra, porque o nosso problema era uma dívida que não poderia ser paga. O homem, ele se curvou ao pecado e por isso se tornou escravo de Satanás. Mas Jesus, ele comprou toda a humanidade para Deus e agora nós pertencemos a Deus. Então, quando o homem, ele se curvou para o pecado, lá em Salmos 49, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte: homem algum pôde redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Olha a situação que nós estávamos. Nós herdamos uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Ninguém poderia ajudar o outro. Por quê? Porque nós estávamos todos no mesmo barco, né? Nós estávamos todos na mesma condição. Mas aí o que Jesus ele fez lá na cruz? Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Uau! O nosso problema era uma dívida que não poderia ser paga. E essa dívida nos escravizava. A força, o vínculo da escravidão estava numa dívida que não poderia ser paga. E quando Jesus ele se levanta como nosso resgatador, nós vamos começar a entender por que precisava ser um irmão, né, ou algum parente de sangue. A gente vai entender o mistério da encarnação. Porque quando Jesus ele precisou se tornar homem, na verdade ele precisou se tornar semelhante a nós. Ele se tornou um de nós. A gente vai entender porque Deus ele se tornou homem para pagar a dívida da humanidade. Se fez criatura para ser resgatador. O único preço pela qual aqueles que creem no seu nome
podem ser livres da condenação. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E aí nós vamos entender por que é que Jesus ele precisou se tornar um de nós, precisou se fazer homem. Por quê? Porque somente um semelhante, com consanguinidade, poderia se levantar e pagar as nossas dívidas. Uau! O que Jesus fez por nós foi algo realmente maravilhoso. E quando Jesus ele vai na cruz, ele pega e paga a nossa dívida, uma dívida que nós não poderíamos pagar. Ainda que alguém desse a sua vida, desse o seu sangue para pagar, espiritualmente continuaria condenado. Não teria como ser livre da escravidão. Mas somente aquele que nasceu, cresceu e viveu sem pecado poderia pagar essa dívida. E qual a consequência do ato de Jesus? Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que significa o verbo despojar? Você sabe o que significa? É tomar os bens. Então, quando na Bíblia fala despojou, o que é que tinha de valor no reino das trevas? Pensa aí. O que é que tinha de valor no reino das trevas? As nossas vidas. Então, quando Jesus ele pagou aquela dívida, o vínculo que nos deixava escravos foi quebrado. Nós fomos libertos e ele nos comprou para Deus. Nós precisamos entender a redenção como uma transação comercial, porque Deus, ele criou tudo isso, toda essa ilustração, para que no futuro a gente entendesse a aplicação. Então, a redenção é um ato comercial. Jesus vem, paga uma dívida que nós jamais poderíamos pagar e ele se torna o nosso dono. Mas ele não quer, Jesus ele nunca quis nos tirar de um lugar de escravidão e nos colocar em outro lugar de escravidão. Não foi isso que ele quis. E aí nós vamos entender Romanos 8, versículo 15, que vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Uau! Esse ato de compra de Jesus foi um ato de adoção. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Mas a gente não pode esquecer que Ele comprou nós. Então Ele teria sim o direito sobre nós. Teria não, Ele tem, né? Isso não muda o fato dele ser o nosso dono. Isso não muda o fato de nós sermos propriedades dele. E por que é que a gente precisa saber disso? Porque nós precisamos entender o que está por trás da redenção. A redenção, ela tem um resultado final, que é fazer de Deus o nosso dono e nós propriedade de Deus. A redenção, ela é uma transação comercial. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Essa transação comercial não foi paga por recursos financeiros, não foi pago por ouro, prata, nem recursos materiais, mas foi pago pelo precioso sangue de Cristo. E qual a consequência disso? Nós nos tornamos propriedades de Deus. Nós precisamos entender que servos de Deus, escravos de Deus, é tudo a mesma coisa. A diferença é que agora o proprietário, que é Deus, ele decidiu não nos tratar mais como escravos, embora ele tenha direito para isso, porque foi ele quem pagou a dívida. Por que é importante nós entendermos o resultado da redenção? Porque isso muda totalmente a nossa perspectiva, o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor, ele nos comprou não para nos tirar de uma escravidão e nos colocar em outra, não.
O Senhor nos comprou para nos tornarmos filhos dele. Hoje nós não somos mais escravos, hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia! Deus, ele nos comprou por inteiro. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que ainda nós seremos ou teremos, pertence a ele. Então eu gostaria até de abrir um parênteses aqui para falar com relação àquilo que nós ofertamos a Deus, aquilo que nós dizimamos para Deus. Deus, ele não nos comprou só 10%. Não. Deus nos comprou 100%. Então não é só 10% que pertence a Deus, é 100%. Né? O Senhor, ele nos comprou por inteiro. Ele se tornou o Senhor de todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender a redenção. Nós precisamos entender que precisamos entender a redenção para que a gente viva em honra ao senhorio de Deus. Ele pagou uma dívida, mas ele não nos fez escravos. O Senhor, ele vê de outra maneira. O Senhor pagou a nossa dívida e ele nos convida a um relacionamento de filhos com ele. Então nós precisamos entender isso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por esse momento. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Senhor, abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, para que nós possamos entender de fato a redenção, Senhor. Nós queremos neste momento te agradecer, Jesus, por esse ato de compra que nos fez filhos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por você ter ido até o fim, pelo Senhor ter derramado o seu sangue por nós. Senhor, que a partir de agora nós possamos corresponder como filhos, Senhor, e não mais como escravos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ensina a entrar nesse lugar de filhos, Senhor. Nos conduza a esse lugar de filhos e não mais como escravos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que essa mesma misericórdia que o Senhor usou para nós, que nós possamos também usar sobre todos aqueles que precisam, Senhor, de misericórdia. Sim, Deus, nos ensina a entrar nesse lugar, Senhor, e esteja sempre presente nas nossas vidas. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que agora você vai se sentir filho de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que você vai entrar nesse lugar de filho, que você não vai viver mais como escravo, que você não vai viver mais como pedinte. E eu declaro sobre a sua vida um relacionamento profundo, uma comunhão profunda com Deus, com o nosso Pai. Amém? Que Deus te abençoe.